Conversando aqui nossa entrevista com o senador Humberto Costa, o trânsito complica tudo, né, doutor Humberto? Bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bem, bom dia, Valdir Bezerra, bom dia, Ivan Maurício, uma alegria poder estar aqui falando a todos os ouvintes da Rádio Capibaribe. Doutor Humberto, a gente viveu esse momento aí de polêmica no Congresso Nacional, né, no Senado. Qual o momento atual do Senado Federal? Como é que o senhor vê esse momento? Olha, eu acho que é um momento de tranquilidade, né? Desde o início do governo Dilma, ela tem conseguido uma maioria confortável no Senado Federal. Nós temos conseguido aprovar a esmagadora maioria dos projetos que vão até lá. O Senado tem dado uma contribuição importante, aprovando projetos de autoria dos próprios senadores com muita presteza, com muita rapidez. E acredito que nós vamos continuar com esse mesmo clima. O que aconteceu há poucos dias atrás, quando houve uma votação do regime de urgência sobre esse projeto que trata do tempo de televisão e também dos recursos do fundo partidário para novos partidos, foi um fato à parte. Eu acredito, inclusive, que assim que nós tivermos a liberação do Supremo Tribunal Federal para a votação, eu acredito que nós vamos conseguir aprovar. É importante aprovar. Nesse momento não fica uma coisa meio casuística por conta das eleições, não, doutor Humberto? Não, eu acho que não. Primeiro porque aquilo que é correto, que é democrático, que é decente, ele deve valer a qualquer momento. O que a Constituição e a legislação dizem sobre regras eleitorais é que elas devem valer um ano antes da eleição. Foi assim com a lei da ficha limpa e ninguém reclamou pelo fato de que ela teria sido aprovada pouco tempo antes da eleição, né? Um ano antes da eleição ela passou a viger e hoje é uma legislação reconhecida em todo o país. O que nós temos que acabar é a comercialização da participação dos partidos nas eleições. Existem partidos que são formados única e exclusivamente para fazer um comércio com o seu tempo de televisão. Alguns presidentes colocam um livro de atas debaixo do braço, administram às vezes 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por ano, que administram no seu interesse, e como tal nós precisamos acabar com isso, e acho que o melhor momento é esse. Inclusive eu acho que um erro não justifica o outro. Se o Tribunal Superior Eleitoral deu ao PSD o direito de ter tempo de televisão e ter recurso do fundo partidário, tomou uma medida errada, exatamente porque havia um vazio na legislação. Pelo fato do Congresso Nacional não ter legislado sobre essa questão, o Supremo se achou no direito de fazê-lo em lugar do Congresso Nacional. Então nós estaremos agora exatamente regulamentando toda essa situação. Quer dizer, acabar com a história de se criar partido para fazer negócio. Exatamente. Né? Ivan Maurício? Senador, então por que essa lei não vigoraria depois dessa eleição que está agora de 14? Porque vai criar também um desequilíbrio nas decisões, porque um partido será beneficiado, como é o caso do PSD e também da fusão do PPS com o PPS se fundiu com o PMN, formando um novo partido. Então ele vai poder receber, porque ele é anterior à aprovação dessa lei. Então você vai ter numa mesma eleição dois pesos e duas medidas. Então por que não? Eu concordo com o princípio da lei de evitar os partidos, as chamadas legendas de aluguel, partidos que são usados apenas um livro de ata, né? Como o senhor bem disse, mas por que não usar isso a partir de 18 e não de 14 agora? Não, primeiro pelo que eu falei, de que o que a Constituição prevê é que as regras para uma eleição elas devem ser definidas no mínimo com um ano de antecedência. Nós vamos ter as eleições em outubro do ano que vem, então até setembro qualquer mudança estaria dentro daquilo que prevê a Constituição. Em segundo lugar, nesse projeto existe também uma rediscussão da distribuição dos tempos de televisão e de rádio. E uma parte desse tempo ela é definida para os partidos que tinham uma bancada X no início
dessa última legislatura, ou seja, 1º de janeiro de 2011. Então, por exemplo, o DEM, ele recupera boa parte do tempo que ele perdeu para o PSD. O PSDB cresce, o próprio PT cresce também em tempo. E esses partidos de aluguel, esses sim, vão realmente ter uma perda significativa. Então, haveria uma reparação para esse fato de que o PSD obteve na Justiça o direito a ter os recursos do fundo partidário, bem como o tempo de televisão e de rádio. Então, eu não considero que seja um casuísmo. Em segundo lugar, eu entendo que está se fazendo um cavalo de batalha que, na verdade, é uma disputa política. Muito provavelmente, a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva não vai conseguir sequer as 550 mil assinaturas para formar o seu partido. Mas também a gente não pode dizer que ela é um partido de aluguel, né? Sim, não, é diferente. No caso dela é diferente. Eu, inclusive, apresentei lá uma proposição de como a gente deveria trabalhar essa questão. Então, o que hoje está se dizendo, e aí é uma discussão casuística, porque estamos discutindo um ponto, né? É que essa proposta vem para prejudicar a Marina. O que eu estou querendo dizer é que provavelmente Marina não vai conseguir sequer as 550 mil assinaturas. Em segundo lugar, quantos parlamentares iriam sair dos seus partidos para ir para o partido de Marina? Eu tenho muitas dúvidas. E acho que para nós do PT, se nós quiséssemos ter alguma medida casuística de fato, poderíamos ter estimulado a união de dois partidos da base e, com isso, trazer muita gente mesmo, que inclusive não está satisfeita com o posicionamento de vários dos partidos que estão lá em relação a Dilma. Por exemplo, existem parlamentares de partidos que hoje apresentam candidaturas nacionais que gostariam de sair dos seus partidos por não concordarem com essas candidaturas. Então, se nós quiséssemos fazer casuísmo, aí poderíamos ter estimulado o surgimento de novas fusões ou de novos partidos e, com isso, atrair essas pessoas. Mas nós estamos discutindo um princípio, que é o princípio da fidelidade partidária. O senhor não acredita que o PSDB e o PT tiveram tempo demais no governo para poder fazer uma reforma política e tiveram maioria e não fizeram? E estão abordando um aspecto que eu até concordo com alguma dessas medidas. Acho até que deviam ser mais rigorosos para a criação de partido. O Brasil tem partido demais. Por que os partidos não fizeram também, mexendo na questão do financiamento de campanha, fidelidade partidária e outras coisas? Que bastava aplicar o princípio da fidelidade partidária, que a gente não tinha tanta troca-troca de partido. Mas é isso, o princípio da fidelidade partidária, ele foi totalmente ressaltado nas últimas mudanças que aconteceram em legislação eleitoral. Aí vem o Supremo, a partir de uma ação que foi feita pelo PSD e também por outros partidos, questionando a constitucionalidade da decisão de criação do PSD, e a Justiça se manifestou flexibilizando a questão da fidelidade partidária. Em segundo lugar, eu concordo com você de que o PT, principalmente, eu não posso falar pelo PSDB, mas o PT, ao longo desses 10 anos que esteve no governo, poderia ter tido, não o partido, mas o próprio governo, ter tido uma posição mais firme na defesa da reforma política, né? O PT tem defendido, nós temos procurado fazer esse debate, temos lá o resultado de uma comissão especial que trata da reforma política, que foi dirigida foi relatada pelo deputado Henrique Fontana, e que engloba várias coisas: fidelidade partidária, financiamento de campanhas eleitorais, enfim, mas não conseguimos aprovar no plenário. Então eu reconheço que o próprio governo deveria ter feito um esforço maior para isso. O grande problema é que, como essa legislação ela garantiu a eleição dos atuais parlamentares, eles têm um receio enorme de mudar. E aí muitas vezes chegam a chantagear o governo com a votação de projetos de interesse do governo
para não aceitarem a votação de uma reforma como essa. Senador, na entrevista que o Lula deu para um livro que vai ser lançado até por um pesquisador argentino sobre os 10 anos de PT, ele cita essa questão, não é, da reforma política, da liberação de verbas públicas para campanhas, quer dizer, tudo isso, e também critica as alianças. E o governo Dilma está aí também com a aliança grandiosa, tudo. O PT corre um risco de repetir os mesmos erros que cometeu no governo Lula, no governo passado, com a questão do mensalão, etc., com essas alianças ou não? Não, veja, são duas coisas que nós precisamos analisar aqui. A primeira delas diz respeito a essa questão das alianças. Infelizmente, no Brasil, pelo próprio desenho de sistema eleitoral que nós temos uma coisa um tanto inusitada, que chamam de presidencialismo com corresponsabilidade ou presidencialismo com coparticipação, porque é muito comum nos governos parlamentaristas você ter governos de coalizão, porque os partidos ali não conseguem ter uma maioria e aí eles se unem para construir um governo. Tá? O exemplo aí da Itália é uma grande confusão. Pois no caso, Itália sempre foi, né? No caso do presidencialismo, o que normalmente acontece é que o partido que consegue eleger o presidente, ou ele tem já uma maioria, né? Ou ele basta se unir a 2 ou 3 partidos para construir uma coalizão de sustentação ao governo. No caso do Brasil, isso não acontece. Às vezes o presidente da República é eleito com mais de 50% dos votos válidos e o partido do presidente da República tem 20% dos votos, 22% dos votos. Então termina tendo que se fazer comportar aliança dentro dessa ideia de presidencialismo de coalizão. O que é que poderia mudar isso? Se exatamente a reforma política. O voto partidário, o voto em lista. E isso aí faria com que a votação dada ao presidente da República tivesse uma correspondência na votação parlamentar, né? Enquanto não mudar isso, eu acho que nós vamos ter que continuar convivendo com isso. Não é bom. A outra coisa que eu acho é que o PT, ele, ao chegar ao governo, ele preferiu se acomodar no sentido de que vamos usar os mesmos mecanismos que os outros partidos usaram sempre. Ao invés de, por exemplo, desenvolver um trabalho mais forte, mais duro na conquista do financiamento público de campanha, o PT terminou raciocinando assim: bom, agora que eu sou o governo, eu tenho muito mais proximidade com os empresários, as dificuldades que eu tinha para conseguir recursos para a campanha, agora não terei mais, então eu vou fazer o mesmo jogo que era feito anteriormente. Eu acho que esse foi o grande equívoco do PT. Tá certo, diga. Senador, uma das grandes dificuldades que o Senado traz para quem exerce lá as suas atividades é tornar visível a sua atividade. Me diga o que é que o senhor fez nesse período que é senador, para que a população acompanhe, porque as pessoas até não entendem muito o papel do Legislativo e do Executivo. E às vezes diz, fulano está lá no Senado, está na Câmara, está lá em Brasília e não está fazendo nada, porque ele, na visão dele, ele espera que a pessoa faça uma estrada, uma ponte e tudo. Então, o que é que o senhor tem feito no Senado para justificar sua presença como representante de Pernambuco? Bem, realmente o Senado é um espaço muito difícil de ser trabalhado, porque o mandato de 8 anos, ele, por um lado, é uma vantagem, por outro lado, ele é uma desvantagem. Ele é uma vantagem no sentido de que nós temos mais tempo para realizar aquelas ações e proposições a que nós nos referimos durante a campanha eleitoral, mas, por outro lado, esse tempo de 8 anos sem que se participe de uma eleição anteriormente cria uma distância entre o senador e a população. Eu tenho procurado diminuir essa distância, viajando, chegando aos meios de comunicação. Nesses 2 anos e 5 meses em que eu estou no Senado, eu tive a oportunidade de fazer coisas importantes. Primeiro, fui o primeiro líder do PT nessa legislatura. Em 2011, o ano inteiro de 2011, eu fui líder do PT lá no Senado Federal. Nesse período, nós tivemos a oportunidade